Fala, povo de Deus! Seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Meu nome é Sérgio Matias. E depois de falarmos sobre a natureza da liturgia, o assunto desta aula é o decoro da celebração eucarística. Confira aí. Muitas pessoas nos perguntam por que a igreja tem templos suntuosos, por que os paramentos dos sacerdotes são da forma que são, por que os utensílios sagrados são ornados e são de metais preciosos da forma que são. E isto parte de uma falta de compreensão do que verdadeiramente é celebrado na Santa Eucaristia, na celebração eucarística. Isso tem um fundamento muito antigo. Ora, quando nós lemos o relato da instituição da Eucaristia nos evangelhos sinóticos, nós ficamos admirados com a simplicidade e a maneira digna com que Jesus, na última ceia, institui esse grande sacramento. Mas há também nos evangelhos um episódio que, de certo modo, lhe serve de prelúdio, que é a unção em Betânia. Nos conta o evangelista João, do capítulo 12, versículos 4 e seguinte, que uma mulher que o apóstolo João identifica como sendo Maria, irmã de Lázaro, derrama sobre a cabeça de Jesus um vaso de perfume precioso, suscitando nos discípulos e de maneira muito particular em Judas uma reação de protesto com tal gesto, em face das necessidades dos pobres, não é? E que isso constituía um desperdício intolerável. Em contrapartida, Jesus faz uma avaliação muito diferente. Sem nada tirar do dever da caridade para com os necessitados, aos quais sempre se hão de dedicar os discípulos de Cristo, não é? Como diz o próprio Cristo no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 8, pobres sempre nós teremos conosco, não é? Ele pensa, na verdade, no momento já próximo da sua morte, da sua sepultura, considerando a unção que lhe fora feita naquele momento por Maria, não é uma antecipação daquelas honras de que continuará a ser digno o seu corpo mesmo depois da morte, porque isso está de forma indissolúvel ligado ao mistério de sua pessoa. Retomando a última ceia, nos evangelhos sinóticos, a narração continua com o encargo dado por Jesus aos discípulos para fazerem uma cuidadosa preparação da grande sala que era necessário para comer a ceia pascal, e com a descrição completa do rito eucarístico. E nós vemos que isso acontece de uma forma que se deixa entrever, pelo menos em parte, não é? O desenrolar daqueles ritos hebraicos da ceia pascal até o canto do Halel, não é? É engraçado que o relato, de maneira tão concisa e também solene, embora com variantes nas diversas tradições, refere às palavras pronunciadas por Cristo sobre o pão e sobre o vinho, assumidos por ele mesmo como expressões concretas do seu corpo e do seu sangue derramado na cruz. Então, todos esses particulares são recordados pelos evangelistas à luz de uma prática consolidada, já na igreja primitiva, da fração do pão. O certo é que, desde o tempo histórico de Jesus, no acontecimento da Quinta-feira Santa, são visíveis os traços de uma sensibilidade litúrgica, modulada sobre a tradição do Antigo Testamento e pronta a remodular-se na celebração cristã em sintonia com o novo conteúdo da Páscoa. Então, de uma forma semelhante à mulher que ungiu Jesus lá no jantar em Betânia,
A igreja não temeu desperdiçar nada, investindo o melhor dos seus recursos para exprimir o seu enlevo e a adoração diante do dom incomensurável que é a Santa Eucaristia. À semelhança dos primeiros discípulos encarregados de preparar a grande sala, a igreja sentiu-se impelida então, ao longo dos séculos e também nas diferentes culturas, a celebrar a Eucaristia num ambiente digno de tão grande mistério. Foi sob o impulso das palavras e dos gestuais de Cristo Jesus, desenvolvendo-se sobre a herança ritual do judaísmo, que nasceu a liturgia cristã. E assim, se a ideia do banquete inspira algo familiar, inspira familiaridade, a igreja nunca cedeu à tentação de banalizar essa intimidade com seu esposo, recordando-se que ele é também o seu Senhor e que, embora seja um banquete, permanece sempre um banquete sacrificial, assinalado com o sangue derramado no Monte Calvário. O banquete eucarístico é verdadeiramente banquete sagrado, onde nas simplicidades dos sinais se esconde o abismo da santidade de Deus. É como a igreja fala, o sacro convivium in cui Christo sumito, ó sagrado banquete em que se recebe Cristo. O pão repartido nos nossos altares, oferecido à nossa condição de viajantes pelas estradas do mundo, é o pão dos anjos, do qual só é possível achegar-se com humildade, aquela mesma do centurião lá do Evangelho, quando diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu teto. Isso está lá em Mateus 8, versículo 8. Então, movido por este elevado sentido do mistério, compreende-se como a fé da igreja no mistério eucarístico, que se tem exprimido ao longo da história, não só através da exigência de uma atitude interior de devoção, mas também mediante uma série de expressões exteriores, tendentes a evocar e sublinhar a grandeza do acontecimento celebrado. Nós celebramos o ápice daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos. É como diz a Sacrosanto Concilium, a Eucaristia é o ápice, é o cume da nossa fé, é o ponto de partida, mas também é o ponto de chegada. Então, olhando sob esse aspecto, nasce o percurso que levou progressivamente a igreja a delinear um estatuto especial de regulamentar, não é, a liturgia eucarística, no respeito pelas várias tradições eclesiais que são legitimamente constituídas. Ora, sobre a mesma base se desenvolveu um rico patrimônio de arte, é o que nós podemos ver nas grandes catedrais, não é? Nas pinturas, não é? Na música sacra. Não é? Então, deixando-se orientar pelo mistério cristão, né, a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, encontram na Eucaristia, direta ou indiretamente, um motivo de grande inspiração. Isso fica evidente, por exemplo, no caso da arquitetura, que viu a passagem, logo que o contexto histórico permitiu, da sede inicial da Eucaristia, que era colocada na domus, não é? Nas casas das famílias cristãs, passou a solenes basílicas já nos primeiros séculos. Depois nós temos as imponentes catedrais, por exemplo, na Idade Média, até as igrejas, grandes ou pequenas, que pouco a pouco foram constelando como estrelas no céu, não é? As terras por onde o cristianismo chegou. Também a forma dos altares, dos sacrários, elas foram se desenvolvendo no interior dos espaços litúrgicos, seguindo não só os motivos da imaginação criadora do homem, mas também os ditames de uma compreensão específica do mistério celebrado. O mesmo nós podemos apontar para a música sacra, né? Basta pensar as inspiradas melodias gregorianas, aos numerosos e frequentemente grandes autores que se afirmaram com os textos litúrgicos da Santa Missa. Então, desse modo, nós podemos afirmar que a Eucaristia,
ao mesmo tempo que plasmou a igreja e a espiritualidade, ela incidiu intensamente sobre a cultura, especialmente no setor estético. Então, nessa perspectiva de uma arte que em todos os seus elementos visa exprimir o sentido da Eucaristia, segundo a doutrina da igreja, é preciso prestar toda a atenção às normas que regulamentam a construção e o adorno dos edifícios sagrados. E aí, infelizmente, nós temos que lamentar que, sobretudo a partir dos anos da reforma litúrgica pós-conciliar, depois do Concílio Vaticano II, não por conta do concílio, mas por um ambíguo sentido de criatividade e adaptação, não faltaram abusos que foram motivo de sofrimento para muitas pessoas. Não é? Uma certa reação, eu digo que houve uma certa reação contra o formalismo. E isso levou alguns, especialmente em determinadas regiões, a considerarem não obrigatórias as formas escolhidas pela grande tradição litúrgica da igreja e do seu magistério. E essas práticas, não é, foram introduzidas no seio litúrgico como inovações não autorizadas e muitas vezes completamente impróprias ao espaço sagrado e ao rito sagrado da liturgia eucarística. Por isso, fica aqui o grande apelo, não é? Para que as normas litúrgicas elas sejam observadas. E sejam observadas com grande fidelidade na celebração eucarística, porque elas constituem uma expressão concreta da autêntica eclesialidade da Eucaristia. Tal é o seu sentido mais profundo. E é algo que nós podemos observar e podemos chegar a uma conclusão. A liturgia nunca é propriedade privada de alguém. Nem é do celebrante, nem muito menos da comunidade onde são celebrados os santos mistérios. Nós vemos isso, por exemplo, quando São Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, onde ele teve que dirigir palavras duras e ásperas à comunidade de Corinto pelas falhas graves na sua celebração eucarística. Falhas que tinham dado, inclusive, origem a divisões e a formações de facções na própria comunidade. Por isso, também nós, nesse tempo, deveríamos fazer um processo de redescoberta e valorizar, não é, com obediência, as normas litúrgicas como reflexo do testemunho da igreja, que é una e universal, que se torna presente em cada celebração da Eucaristia. E tudo isso está apoiado, não é, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, quando São João Paulo II nos escreve, a partir do parágrafo 47, que a ninguém é permitido modificar esse mistério que está confiado às nossas mãos. É demasiado grande para alguém que possa permitir-se tratá-lo a seu livre-arbítrio, não respeitando o seu caráter sagrado nem a sua dimensão universal. Por isso, quando falamos, não é, do decoro da Santíssima Liturgia Eucarística, nós temos que pensar naquilo que a igreja já traz como patrimônio desde o primeiro século, desde a sua fundação. Aquilo que foi sendo aperfeiçoado durante esses 20 séculos através da Santa Igreja Católica. Mas é por isso que nós vamos continuar esse assunto no nosso próximo vídeo. E aqui eu já faço o convite para que você fique ligado, para que você que ainda não é inscrito se inscreva, ative os sininhos das notificações e receba aí, não é, no seu aparelho a notificação dessa próxima aula. Tá bom? Nós nos encontramos lá. Deus te abençoe. Até lá.